Fala, meu povo, muito bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Que horas temos? Deixa eu ver. Faltam agora 14 minutos para as 9 horas da manhã, quando começa a gravar esse episódio. E aí você pode dizer, mas o que você está fazendo 14 para as 9 da manhã gravando episódio? Tô voltando para casa. Por quê? Porque eu já ministrei a primeira aula hoje dos meninos aí do dia para o povo de Campinas. Para você que se prepara para as provas aí dos concursos de Campinas. E agora estamos voltando nesse trânsito de São Paulo, nesse calor mais agradável, um calor mais ameno, um calor mais sossegado e, graças a Deus, assim, bem mais tranquilo. Minha gente, eu preciso falar enquanto estou aqui no trânsito, agora um trânsito até bem mais agradável, embora cheio de carro, bem mais agradável, porque dá para ir tranquilo com esse calor leve que está aqui em São Paulo. Mas assim, preciso falar uma coisa que eu preciso deixar registrado, que eu achei, sei lá, o cúmulo dos cúmulos para a minha vidinha. Por que para a minha vidinha? Pelo mesmo motivo de que o que me assombra, o que me assusta é que, assim, eu tenho esse péssimo hábito, talvez, de vivenciar a síndrome do dedo podre na minha vida. E aí eu mesmo me pergunto, mas por quê? Porque sempre eu escolho a pessoa errada. Seja homem, mulher, não importa. Por que eu tô falando isso? Porque ontem eu tive aula com meu querido amigo e personal trainer, o Maurão. E depois fui à farmácia. E de novo uma coisa que me chamou a atenção foi: estava eu na farmácia sossegadamente, feliz, contente e tal, sendo atendido, quando de repente, que assim, fui comprar vitamina para minha mãe, e quando de repente, do nada, lá do fundo, saiu uma pessoa para me cumprimentar. Uma coisa assim bem, sei lá, diferente. Mas legal, não vou negar que é legal. Por quê? Porque foi o Cauã, saiu de onde ele estava, veio me cumprimentar com um sorriso lindo no rosto, muito fofo. E eu percebi o seguinte: antes de mim tinha duas pessoas na fila lá também sendo atendidas, e ele não deu a atenção que ele deu pra mim. Como assim? Ele não se levantou, não saiu pra cumprimentar, não veio, e aí, campeão, nada disso. Então, assim, achei estranhíssimo, mas legal, não vou negar. E o que mais me surpreendeu, o que mais me assustou, se é que eu posso falar assim, assustou no sentido positivo, é que eu não estava esperando, e assim, eu estava suado com roupa de academia, tinha acabado de fazer academia, e ele veio com aquele sorriso lindo dele, fofo dele, e veio me falar, e aí, campeão, tudo bem? E aí, como é que você tá, tal? E, enfim, e aí o cumprimentei, ele passou depois pela frente, eu olhei, claro, não diretamente, porque você fica naquela dúvida, até porque, assim, ele é uma gracinha, ele é realmente uma gracinha. Ele estava com outros atendentes também ali próximos, então, mas é engraçado que ele passou e olhou. E aí, conversando com um amigo aqui pela internet, enfim, pelo WhatsApp, na verdade, ele me dizia: olha, meu irmão, vai ver, olha lá, isso aí é um bom sinal, não sei o que, olha que interessante. Ele notou você, ele percebeu você, porque se ele te cumprimenta, se ele vem falar com você sempre que você tá lá, é sinal que ele notou a sua presença. E é verdade, porque assim, numa outra vez que a gente tava lá, eu tava lá, mas enfim, eu tava lá e ele também tava, ele tava falando com outra pessoa, enfim, atendendo uma senhora, e ele veio me cumprimentar também. É muito fofo, cara. E aí, assim, eu nunca sei. E esse é o meu problema, esse é meu medo, esse é meu receio, na verdade. Eu nunca sei se de repente ele, sei lá, me notou, ou se sou eu que tenho aí algum tipo de carência. Eu tenho carência emocional.
Então assim, eu sou canceriano é carente até a puta que pariu. Então pode ser que seja carência que esteja me fazendo olhar diferente, mas aí é que tá. É um tipo de tratamento que aconteceu só uma vez há muito tempo comigo lá atrás, um tempo com o Aguinaldo, que era do Pet Shop, meu eterno crush. Esse vai ser meu eterno crush para sempre. E por que eu falo isso? Porque, sinceramente, o Aguinaldo, vamos dizer assim, o Aguinaldo era o carinha certo que eu conheci assim, cada vez que eu ia no Pet Shop ele vinha atrás para conversar comigo, enfim, tínhamos alguns papos que davam a entender que era uma coisa um pouquinho além da circunstância, mas não passou disso. E sei lá, com o Cauã o que mais me chama atenção é que ele me notou de uma forma estranha. Pode ser que eu esteja enganado, o que eu acho, assim, o que eu penso, aliás, mais diretamente é que eu me enganei. Sim, eu me enganei, porque é mais fácil a gente pensar que a gente se enganou do que pensar, de repente, uma coisa que pode não ser o que a gente gostaria que fosse, mas pode não ser. E, enfim, o que sei é que o Cauã é muito fofo e eu tenho pensado nele. Já falei aqui alguns dias atrás, faz algum tempo atrás, eu já falei que eu colocaria ele como crush. E falei, aliás, está aqui, inclusive, acho que numa terça-feira, terça-feira, como de costume. Numa terça-feira já faz um mês, mais ou menos, que eu tenho dito isso. Então, assim, tá gravado aqui no podcast. Aí você pode até me dizer, mas não tinha o Danilo da outra farmácia? Tinha, graças a Deus, não o vi mais na outra farmácia quando ia comprar as coisas para minha mãe. Ele saiu, me parece, da farmácia, não sei, não posso afirmar, porque ele era da Drogazil e enfim, eu ia lá, ele também, nossa, a gente se ria, a gente ficava sem jeito, tanto eu com ele e ele comigo, pra gente conversar, e enfim, e nunca mais o vi. Então pode ser que ele tenha saído, é possível, enfim, mas não sei também, porque também não fui mais lá, até porque o Cauã me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu o vi, embora tenha mais um lá na academia, academia Deus me guarde, tenha mais um que eu tenha prestado atenção, que era o Edgar. Eu tinha olhado para o Edgar quando eu entrei lá na primeira vez, mas assim, depois comecei a pensar diferente, até porque o Edgar vive de máscara, então assim, e o Edgar olhava também, como me tratava bem, mas o sorriso do Cauã, o jeitinho do Cauã, nossa, velho, me deixa realmente pensando nele, ó, tanto que eu tô no trânsito de São Paulo indo pra casa, e aqui na região já do Pacaembu, enfim, falando com vocês aqui pelo celular, e falando aqui no podcast, gravando aqui no podcast, enfim, imaginando coisas, né? Quem sabe, bom, enfim, é melhor não imaginar que canceriano é o pior signo do zodíaco nesse sentido. Por quê? Pelo simples motivo que canceriano é um signo sentimental até demais, é um signo besta, um signo idiota. Mas, e aliás eu posso falar porque eu sou canceriano. Mas assim, meu único desejo, como eu sempre falei, isso não é segredo pra ninguém, é formar uma família, enfim. Ter um cara, uma moça comigo para viver aí a vida, e com fidelidade, com visão de futuro, com respeito, com amor. E isso eu sei dar para a pessoa que está comigo, e enfim, eu gosto de receber isso também. E vamos combinar que o Cauã tem me chamado a atenção ao longo dos últimos dias. Eu tenho pensado muito nele, e sempre quando eu tenho que comprar alguma coisa para minha mãe na farmácia, eu acabo vendo ele lá, e é legal que ele me trata, assim, ele me nota, como disse meu amigo, enfim, o meu amigo Rodrigo, aqui pelo WhatsApp.
Para quem não sabe, o Rodrigo é um amigo meu, nunca tive nada com ele, nem terei, porque ele é hétero, assim, hétero ao máximo e é feio que dói, como eu falo para ele. E ele ouve às vezes aqui também, muito, não sei se ouve sempre ou não, mas muito de vez em quando ele fala, eu ouvi você falar não sei o que e tal. Então, Rodrigo, se caso você ouvir isso aqui, Rodrigo, sim, você é feio e eu continuo dizendo não teria nada e não tenho e não terei nada com você. E é isso, enfim, é isso. E agradeço ao Rodrigo por ter me dado algumas dicas, como ele disse. Não, ele nota, presta atenção, a abertura que ele te dá, ele vem falar com você, pode ser que seja isso mesmo, porque você não vai, não fala com ele, não tenta, não olha. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser. Sem pressa, não tem pressa não. Para mim, assim, hoje, no dia 18 de março, 18 de março, é 17 vezes que eu falo dele já hoje de manhã, desde de manhã. Falei em modo de dizer, escrevi, postei no status do WhatsApp. Aliás, para você que não tem o WhatsApp do podcast e caso queira ter, eu deixo à disposição no episódio, tá bom? Por quê? Porque normalmente lá no status eu costumo adicionar o povo que manda oi e tal, então deixo lá registradinho. E tem o canal do WhatsApp, canal de WhatsApp aqui do canal do WhatsApp do podcast, que eu também posto algumas coisas lá para deixar vocês também dentro da mesma ideia para comigo. E é isso, gente. Então vamos combinar que assim, eu posto às vezes lá também, se você não quiser adicionar o podcast, mas aí é no link do podcast você tem o link, no link oficial lá no agregador de conteúdo, tem o link para entrar no canal caso você queira. Caso você queira, você aperta lá e lá, assim, se você entrar no canal do podcast pelo WhatsApp ou o canal do Telegram, mas mais no WhatsApp que eu posto, fique tranquila, seu número de celular não aparece para ninguém. Então assim, você pode entrar, pode acompanhar caso queira e enfim, e aí você tem também algumas postagens que eu deixo lá à disposição. É isso então, meu povo. Vamos seguir que eu tô já quase aqui na Barra Funda, devagarinho, mas tá devagar o trânsito, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. E aí a gente se fala logo mais, pode ser? E um beijo pra todo mundo, especialmente pro Cauã, o meu novo crush de uns tempos pra cá. Aliás, de uns bons tempos pra cá, já tenho visto ele, tenho reparado nele. E assim, vamos combinar, quem me dera, Cauã seria um carinha interessante para ter, para cuidar, enfim, para amar e para ser amado, né? Quem sabe? São os devaneios do titio. Gente, um bom dia para todo mundo, fiquem com Deus, obrigado sempre pelo carinho da sua companhia aqui no podcast. E, aliás, se alguém conheceu o Cauã, aliás, agora é depois que eu falo, né? Aí, mas se alguém conheceu o Cauã lá da farmácia, não fale nada. Falo isso por quê? Porque tem uma galera lá da Academia número 2 que eu sei que ouve este podcast e aí é capaz de falar merda e não é pra falar merda, tá bom? Só pra deixar isso claro, só deixei isso aqui registrado porque eu sou o primeiro a me ouvir aqui no podcast. Eu sou o primeiro a ter noção, porque isso aqui nada mais é do que um diário. Só que é um diário que ao invés de eu escrever, eu falo. E aí, aliás, agora eu tenho também transcrito tudo em tudo que eu falo, como eu gravo, eu acabo transcrevendo, que o novo celular aí da Samsung é muito legal. Esse S25 Ultra é muito legal, que realmente com a inteligência artificial dele, ele faz essa transcrição e monta direitinho o resumo do que eu falei. Dá para até fazer um blog escrito. Mas isso eu tô pensando nisso também, transformar as escritas num blog que já existe, para pelo menos ter aí o meu conteúdo à disposição.
Mas, por hora, esse audioblog nada mais é do que um blog falado. Então, assim, acabo falando aqui. E, assim, às vezes eu esqueço que, como já passamos de 10 milhões de ouvintes, é muita gente. Agradeço a vocês que ouviram aí por todas as plataformas. Mas, por favor, se você conhece o Cauã, que trabalha na Drogaria São Paulo, não é para falar com ele, tá? Caramba, para não falar um palavrão. Por que eu falo isso? Pelo simples e tranquilo e mero motivo de que eu apenas estou dizendo que para mim ele é crush. Eu adoraria, não vou negar, namorar com ele, mas eu não tenho esse... Normalmente quando eu escolho alguém para crush, eu acabo não tendo essa coragem de falar. Eu sou desbocado, se eu tiver que falar, falo. Já falei várias vezes. Aliás, para quem me acompanha aqui no podcast, você sabe que eu já falei isso mais de 1.500 vezes, de que, por exemplo, teve o caso do menino lá do mercado, isso já faz alguns anos, que eu olhei para ele e ele olhou para mim e eu falei, você tem uma bunda bonita e tal, e aí quando foi ver, eu tava conhecendo a bunda dele por dentro. Então, assim, isso já me aconteceu e me acontece. Eu sou muito de boa, muito tranquilo com relação a isso. Se eu tiver que falar, eu falo. Só quando eu escolho alguém para crush que eu acabo não falando. Por quê? Porque aí é que eu falo, canceriano é um signo horrível, um signo de merda. Por quê? Porque o canceriano, que nem eu, escolhi agora o Cauã como crush, e aí eu chego perto dele e eu fico sem jeito. Isso que é o pior. Quando eu escolho alguém para crush, é assim que acontece. E aí antes que venha a pergunta, mas se você namorasse alguém, você esqueceria o crush? O crush é passado. O crush, é assim, eu não vou negar para você que assim, a gente tem passado. Todo mundo tem passado. Então assim, você pode gostar no sentido de, olha, o cara é bonito, a menina é bonita, mas você não vai querer ter ninguém ou ter nada quando você escolhe estar com alguém. Se eu estivesse namorando um cara, uma moça agora, eu teria o escolhido e então eu vou ser fiel ao meu escolhido. Eu não tô pra putaria a ponto de vai lá, trepa com quem quiser e volta. Não é assim não. Então assim, nesse ponto eu sou muito Caxias. Namoro pra mim é A2 e não A10. E o sentimento é esse. Se você tem fidelidade, ok, eu tenho. Então eu seria e sou fiel à pessoa que está comigo. Isso sempre fui, sempre serei. Só falei do menino lá do mercado porque aconteceu, como por exemplo, quem me acompanha aqui lembra do Lucas lá da outra igreja que eu frequentava lá em 2010, 2012, um pouquinho depois que eu terminei, de 2010 a 2012, um pouquinho depois que eu terminei o namoro com o Ivan. Aí, assim, tava saindo da missa, o Lucas conversando comigo e tal, e aí ele falou, né, tal, conheço, sei de você e tal. Aí ele virou pra mim, ele me falou, aliás, tá aí gravado desde quando aconteceu, até no outro podcast já tinha. Aí, assim, quando ele virou pra mim e falou, putz, você não transaria comigo? Aí a gente foi e eu falei, lógico que sim, por que não? Te como fácil. E fui, enfim, e transei com ele naquela ocasião, comi, pronto, acabou. Então assim, eu sou muito desbocado, mas quando eu escolho alguém e sou fiel a esse alguém até debaixo d'água. E é assim que eu procuro alguém, se for pra ser. Enfim, beijo pra todo mundo, deixa eu continuar, estão quase em casa com a graça de Deus. E, enfim, um beijo a todos, um beijo especial pro meu crush, o Cauã. Não é pra falar pra ele, vocês vão a merda se vocês falarem. Se de repente tiver alguém que conheça, enfim. E vida que segue, beleza? A gente se fala, gente, uma boa terça pra todo mundo. Agora vamos que eu tenho aula de natação logo mais. Não, hoje eu não tenho. Putz, hoje eu não tenho. Hoje eu tenho que levar minha mãe a almoçar o almoço mensal dela com as amigas, como eu chamo, as Cavaleiras do Apocalipse. Então vamos lá, vamos levá-la para o almoço.
Então eu vou para casa, levo ela ao almoço com as estrelinhas, com as Cavaleiras do Apocalipse, e de tarde eu vou na academia número 2 fazer meus exercícios de cardio, porque à tarde não tem a aula que eu quero de natação. Então hoje eu não tenho natação, eu esqueci desse detalhe. Bom, chega, falei demais. Beijo carinhoso a todos, especial pro meu querido e amado crush, meu idealizado crush, o Cauã lá da farmácia da Drogaria São Paulo. E um beijo a todos, fiquem com Deus, um dia abençoado a todos, um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também, e a gente se fala, beleza? Até mais, gente!